Olá, meu nome é Andrew Marlowe. Sou um homem de 52 anos, casado há 25 com minha esposa Margaret, e pai de 2 filhos já adultos. Nasci e cresci em Nashville, Tennessee, onde vivo até hoje. Por mais de 2 décadas, exerci a função de pastor na igreja batista local, uma vocação que herdei do meu pai. Minha vida sempre girou em torno da fé, da família e da comunidade. Desde jovem, fui criado nos ensinamentos bíblicos e sempre acreditei ter uma compreensão sólida de Deus e de sua vontade. Como pastor, meus dias eram preenchidos com responsabilidades variadas. Eu preparava sermões, visitava membros da congregação em hospitais, realizava casamentos e funerais e cuidava da administração da igreja. As pessoas me viam como um pilar de força e sabedoria, alguém a quem podiam recorrer em momentos de dúvida ou aflição. Eu me orgulhava do meu papel e acreditava firmemente que estava cumprindo o propósito que Deus tinha para minha vida. Minha pregação era tradicional e conservadora. Eu enfatizava a importância da obediência a Deus, a necessidade de viver uma vida reta e a crença em Jesus Cristo como o único caminho para a salvação. Acreditava que Deus tinha um plano para cada um de nós, e que, através da oração e da fé inabalável, poderíamos superar qualquer obstáculo. Eu levava uma vida tranquila e previsível. Acordava cedo, tomava café da manhã com Margaret, ia para o escritório na igreja, onde passava a maior parte do dia trabalhando. À noite, jantava com a família e, muitas vezes, participava de grupos de estudo bíblico ou visitava membros da congregação. Aos domingos, é claro, eu estava no púlpito, pregando a palavra de Deus com convicção. Nunca imaginei que minha vida e minhas crenças pudessem mudar tão drasticamente. Afinal, eu estava convicto de que conhecia a verdade e vivia de acordo com ela. Mas o destino, ou talvez Deus, tinha outros planos para mim. Uma experiência inesperada e profunda estava prestes a abalar os alicerces da minha fé e transformar completamente minha visão de mundo. O que estou prestes a compartilhar com você é algo que mudou minha vida de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. É uma história que, sei bem, pode parecer inacreditável para muitos, mas posso lhe garantir que cada palavra é verdadeira, pelo menos da forma como eu a vivi e a lembro. Esta é a história da minha experiência de quase morte. Um evento que não apenas me levou às portas do além, mas que também redefiniu tudo o que eu pensava saber sobre Deus, fé e o propósito da vida. Era uma terça-feira como qualquer outra. Eu havia passado a manhã no meu escritório na igreja, preparando o sermão para o próximo domingo. O tema era sobre confiar no plano de Deus, mesmo em tempos difíceis. Mal sabia eu que esse tema seria posto à prova na minha própria vida em questão de horas. Por volta das 14h, recebi uma ligação. Do outro lado da linha, uma voz masculina, trêmula e ansiosa, se identificou como Samuel King. Ele me explicou que seu pai estava no hospital à beira da morte e que seu último desejo era falar com um pastor. Samuel disse que não eram membros da minha igreja, mas que tinham ouvido falar bem de mim e esperavam que eu pudesse atender a esse pedido urgente. Sem hesitar, concordei em ir. Afinal, esse tipo de chamado era parte do meu dever como pastor. Rapidamente, organizei meus pertences, peguei minha Bíblia de capa de couro gasta, presente da minha ordenação, e me dirigi à porta. Passei pela secretária Janet, informando-a sobre onde eu estava indo e pedindo que reagendasse meus compromissos da tarde. No caminho para o carro, encontrei Margaret, que estava chegando da mercearia. Expliquei rapidamente a situação e prometi que voltaria para o jantar. Ela me deu um beijo rápido e disse: "Vai com Deus, querido." Essas palavras, tão rotineiras em nossa vida, ganharam um novo significado depois daquele dia. Entrei no meu carro, um sedã azul escuro de 5 anos, e parti em direção ao hospital. O dia estava bonito, com um céu azul salpicado de nuvens brancas e fofas. O ar estava quente, mas uma brisa suave tornava a temperatura agradável.
Liguei o rádio e sintonizei em uma estação de música gospel, cantarolando baixinho enquanto dirigia. Minha mente estava ocupada, pensando no homem que eu estava prestes a visitar. Eu me perguntava sobre sua vida, sua fé, o que ele gostaria de dizer a um pastor em seus momentos finais. Também pensei em seu filho, Samuel, e na angústia que ele devia estar sentindo. Fiz uma oração silenciosa, pedindo a Deus que me desse as palavras certas para confortar essa família. O trânsito estava relativamente tranquilo para uma tarde de terça-feira. Eu dirigia com cuidado, respeitando os limites de velocidade, como sempre fazia. Estava a apenas alguns quarteirões do hospital quando parei em um semáforo vermelho. Quando a luz ficou verde, comecei a atravessar o cruzamento. Foi então que tudo mudou. De repente, vi um clarão de metal vindo da minha direita. Um carro, dirigindo em alta velocidade, havia avançado o sinal vermelho. Não houve tempo para reagir. Em uma fração de segundo, ouvi o som ensurdecedor de metal se chocando contra metal. Senti um impacto violento e meu mundo girou. O airbag se abriu, me atingindo com força. Senti uma dor aguda no peito e na cabeça. O para-brisa se estilhaçou, enviando uma chuva de vidro sobre mim. Meu carro girou várias vezes antes de finalmente parar. Por um momento, fiquei atordoado, incapaz de processar o que havia acontecido. O cheiro de borracha queimada e gasolina invadiu minhas narinas. Tentei me mover, mas a dor era intensa demais. Ouvi vozes distantes, gritos de pessoas que testemunharam o acidente. Lembro-me de ter pensado em Margaret, em meus filhos. Tentei rezar, mas as palavras não vinham. Senti um frio se espalhando pelo meu corpo, e minha visão começou a escurecer nas bordas. A última coisa que ouvi antes de perder a consciência foi o som distante de sirene se aproximando. Então, tudo ficou escuro. Não sei dizer quanto tempo fiquei inconsciente. Poderia ter sido segundos, minutos ou horas. O que sei é que, em um momento, eu estava preso nos destroços do meu carro, sentindo dor e medo, e no instante seguinte, me encontrava em um lugar completamente diferente. A primeira coisa que notei foi a ausência de dor. Todo o desconforto, o medo e a confusão tinham desaparecido. Em seu lugar, senti uma paz profunda e reconfortante. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros, um peso que eu nem sabia que carregava. Abri os olhos, ou pelo menos, tive a sensação de abrir os olhos, e me vi flutuando em um espaço vasto e escuro. Não era uma escuridão assustadora ou opressiva, mas sim tranquila e acolhedora. Era como estar envolvido por um cobertor macio em uma noite sem estrelas. Então, à distância, notei um ponto de luz. Era pequeno no início, mas foi crescendo à medida que eu me aproximava. Ou ele se aproximava de mim, não sei dizer ao certo. A luz era de um branco puro, mais brilhante que qualquer coisa que já tinha visto, mas, estranhamente, não machucava meus olhos. Conforme a luz se expandia, percebi que estava sendo puxado em sua direção. Não havia medo nessa atração, apenas uma curiosidade serena e uma sensação de que era para lá que eu deveria ir. O movimento era suave, como se eu estivesse flutuando em uma corrente gentil. À medida que me aproximava, a luz tomou a forma de um túnel. As paredes desse túnel pareciam ser feitas de luz pura, cintilante e em constante movimento. Era como olhar para milhões de diamantes brilhando sob o sol, cada um refletindo uma miríade de cores. Enquanto viajava por esse túnel de luz, comecei a notar outras presenças ao meu redor. Não eram formas físicas como conhecemos, mas sim essências, energias que eu podia sentir mais do que ver. Algumas dessas presenças pareciam familiares, como se fossem pessoas que eu conhecia em vida, mas não conseguia identificá-las claramente. O tempo parecia não existir neste lugar. Não sei dizer quanto tempo durou essa jornada pelo túnel. Poderia ter sido um instante ou uma eternidade. A única coisa que eu sabia era que estava me movendo em direção a algo importante, algo além da minha compreensão. Conforme avançava, comecei a ouvir um som. No início,
Era apenas um zumbido distante, mas foi se transformando em uma melodia suave e harmoniosa. Era uma música diferente de tudo que já tinha ouvido. Não havia instrumentos ou vozes reconhecíveis, mas sim uma sinfonia de vibrações que pareciam emanar de tudo ao meu redor. A sensação de paz e bem-estar continuava a crescer. Todos os medos, preocupações e ansiedades da minha vida terrena pareciam insignificantes e distantes. Eu me sentia completo, pleno, como se tivesse finalmente encontrado o meu verdadeiro lar. À medida que me aproximava do final do túnel, a luz se tornava cada vez mais intensa. Eu podia sentir um calor amoroso emanando dela, me envolvendo como um abraço. Era um amor incondicional, puro e absoluto, algo que transcendia qualquer experiência humana. Então, de repente, emergi do túnel. O que vi diante de mim era tão maravilhoso, tão além da minha capacidade de descrever com palavras humanas, que hesito em tentar. Mas farei o meu melhor para compartilhar o que experimentei. Diante de mim se estendia um vasto campo de luz. Não era uma luz uniforme, mas sim um espectro infinito de cores, algumas das quais eu nem sabia que existiam. O céu acima não era azul, mas sim um caleidoscópio de tons e matizes em constante mudança. Eu não tinha mais um corpo físico, pelo menos não no sentido que entendemos. Era como se eu fosse pura consciência, capaz de perceber e sentir tudo ao meu redor com uma clareza e intensidade incríveis. E foi então que eu o vi. No meio daquela vastidão de luz e cores, uma figura se destacou. Era um ser de luz, mais brilhante e mais radiante que tudo ao seu redor. Não tinha uma forma humana definida, mas eu sabia, com uma certeza que ia além de qualquer compreensão terrena, que estava diante de Jesus Cristo. Não era o Jesus que eu tinha pregado por tantos anos, nem o das pinturas renascentistas ou dos filmes de Hollywood. Era uma presença de amor puro e incondicional, de sabedoria infinita e compaixão sem limites. Sua luz era tão intensa que deveria ter me cegado, mas ao invés disso, me permitia ver com uma clareza que nunca experimentei antes. Quando ele se dirigiu a mim, não foi com palavras no sentido convencional. Era mais como se seus pensamentos fluíssem diretamente para a minha consciência. A primeira mensagem que recebi foi de boas-vindas e de um amor tão profundo que me fez chorar, não com lágrimas físicas, mas com toda a essência do meu ser. Andrew, ele disse, embora dizer não seja a palavra certa, você chegou ao limiar entre os mundos. Fiquei maravilhado. Como poderia responder a essa presença divina? Mas percebi que não precisava formular palavras ou pensamentos. Minha essência, meu verdadeiro eu, estava aberto como um livro para Jesus. Ele sorriu. Novamente, não de uma forma física, mas eu senti o equivalente espiritual de um sorriso caloroso. Você tem muitas perguntas, Andrew, e também muitas crenças que precisam ser reconsideradas. Senti uma onda de vergonha me invadir. Toda a minha vida como pastor, todas as coisas que eu tinha pregado com tanta certeza, pareciam tão pequenas e limitadas diante dessa presença infinita. Mas Jesus emanou uma onda de compreensão e perdão que dissipou imediatamente minha vergonha. Não se envergonhe, Andrew. Cada alma tem sua jornada, e a sua o trouxe até aqui. Agora é o momento de expandir sua compreensão. Foi então que começou o que só posso descrever como uma conversa profunda e transformadora. Jesus me mostrou visões do universo, da criação, da interconexão de todas as coisas. Vi a história da humanidade se desenrolar diante dos meus olhos, não como uma série de eventos lineares, mas como um tecido complexo e interligado de escolhas, consequências e crescimento. Vi que o conceito de céu e inferno, que eu tinha pregado, era uma simplificação grosseira de uma realidade muito mais complexa e bela. O julgamento não era uma sentença proferida por um Deus distante, mas sim o resultado natural das nossas próprias escolhas e do nosso crescimento espiritual. Jesus me mostrou que o amor, não o medo, não a obediência cega, não os rituais ou dogmas,
era a força mais poderosa do universo. Vi como cada ato de bondade, cada gesto de compaixão reverberava através da criação, criando ondas de luz e harmonia. Andrew, Jesus comunicou: você passou sua vida falando sobre mim, mas agora é hora de realmente me conhecer. Naquele momento, senti como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos espirituais. Vi Jesus não como uma figura distante e julgadora, mas como uma presença amorosa e compassiva, que estava sempre conosco, sempre nos guiando, sempre nos amando incondicionalmente. Mas e quanto ao pecado? Ao julgamento? Perguntei, minha mente de pastor ainda presa aos conceitos que eu havia pregado por tanto tempo. Jesus respondeu com uma gentileza infinita: o que vocês chamam de pecado é simplesmente o resultado da falta de compreensão e amor. O verdadeiro julgamento não vem de mim ou do Pai, mas de vocês mesmos, à medida que crescem em consciência e compreensão. Fiquei atordoado com essa revelação. Toda a minha vida, eu havia pregado sobre um Deus que punia o pecado e recompensava a virtude. Mas aqui estava Jesus, me mostrando uma realidade muito mais profunda e compassiva. E quanto à salvação? Perguntei, sentindo que tudo o que eu acreditava estava sendo desafiado. A salvação, Jesus respondeu, não é algo que acontece uma vez e está feito. É uma jornada contínua de crescimento, compreensão e amor. Cada alma eventualmente encontra seu caminho de volta à luz, mesmo que leve muitas vidas e experiências para isso acontecer. Fiquei em silêncio, absorvendo essas verdades que eram tão diferentes do que eu sempre acreditei e ensinei. Jesus continuou me mostrando visões do universo, da interconexão de todas as coisas, da beleza e complexidade da criação. Vi como cada pensamento, cada ação, tinha um impacto no todo. Não sei quanto tempo durou esse encontro. Poderia ter sido um instante ou uma eternidade. O tempo, como eu o conhecia, não existia naquele reino. Mas, eventualmente, senti que estava chegando ao fim da minha jornada. Jesus olhou para mim com infinito amor e disse: Andrew, chegou a hora de fazer uma escolha. Eu sabia instintivamente o que ele queria dizer. Eu estava no limiar entre os mundos, e tinha que decidir se continuaria minha jornada no plano espiritual, ou se retornaria à vida terrena. Parte de mim queria ficar. A paz, o amor e a compreensão que eu experimentava eram indescritíveis. A ideia de voltar para o mundo de dor, confusão e limitação parecia quase insuportável. Mas então, Jesus me mostrou uma visão da minha família, Margaret chorando no hospital, meus filhos correndo pelos corredores com expressões de medo e preocupação. Vi minha congregação reunida em oração, implorando pela minha recuperação. Você ainda tem trabalho a fazer, Andrew, Jesus disse suavemente. Você tem uma nova compreensão para compartilhar, um novo tipo de amor para ensinar. Eu hesitei. Mas como posso voltar depois de ter visto tudo isso? Como posso viver no mundo sabendo o que sei agora? Jesus sorriu, ou pelo menos foi assim que percebi. Essa é exatamente a razão pela qual você deve voltar, para compartilhar o que aprendeu, para espalhar mais amor e compreensão no mundo. Eu entendi então que minha missão não estava completa, que eu tinha sido abençoado com essa experiência, não apenas para meu próprio crescimento, mas para ajudar outros a entenderem a verdadeira natureza do amor divino. É que está bem, eu disse finalmente. Eu voltarei. Jesus me envolveu em um abraço de pura luz e amor. Lembre-se, Andrew, eu estou sempre com você, não como um juiz ou um rei distante, mas como um amigo amoroso, sempre presente. E com essas palavras, senti-me sendo puxado de volta. A luz começou a diminuir e senti-me caindo através do túnel novamente, mas desta vez na direção oposta. A transição de volta para o mundo físico foi abrupta e chocante. Um momento eu estava envolvido em luz e amor puros, e no seguinte, fui atingido por uma onda de dor e confusão. A primeira coisa que percebi foi o som, o bip constante de máquinas, vozes abafadas,
o ruído de passos apressados. Então veio o cheiro, antisséptico, estéril, inconfundivelmente hospitalar. Lentamente, com muito esforço, abri meus olhos. A luz fluorescente acima de mim parecia ofuscante e dolorosa em comparação com a luz suave e acolhedora que eu havia experimentado. Pisquei várias vezes, tentando focar minha visão. Gradualmente, as formas ao meu redor começaram a se definir. Vi o rosto de Margaret, manchado de lágrimas, inclinado sobre mim. Seus olhos se arregalaram quando percebeu que eu estava acordado. Andrew, ela gritou. Sua voz uma mistura de alívio e incredulidade. Oh, graças a Deus, doutor. Enfermeira! Ele acordou! Houve uma súbita agitação no quarto. Médicos e enfermeiras se aglomeraram ao redor da minha cama, verificando monitores, ajustando tubos, fazendo perguntas que eu mal conseguia processar. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e dolorida. Uma enfermeira gentilmente colocou alguns cubos de gelo em minha boca, que derreteram, proporcionando um alívio bem-vindo. Onde? Quanto tempo? Consegui murmurar. Margaret segurou minha mão, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você esteve em coma por 3 dias, querido. Os médicos, eles não tinham certeza se você acordaria. 3 dias? Parecia impossível. A experiência que eu tive pareceu durar uma eternidade e ao mesmo tempo apenas um instante. O médico se inclinou sobre mim, verificando minhas pupilas com uma lanterna. Sr. Marlowe, você pode me dizer que dia é hoje? Eu pisquei, confuso. As datas pareciam tão irrelevantes depois do que eu tinha experimentado. Eu não tenho certeza, admiti. Está tudo bem, o médico assegurou. É normal ficar um pouco desorientado. Você sofreu um traumatismo craniano grave no acidente, além de várias costelas quebradas e uma perfuração pulmonar. Francamente, é um milagre que você esteja vivo. Um milagre. Eu quase ri. Se eles soubessem... Nos dias seguintes, enquanto me recuperava lentamente, fui assaltado por uma mistura de emoções. Alegria por estar de volta com minha família, gratidão pela segunda chance, mas também uma profunda sensação de perda. Eu sentia falta daquela luz, daquele amor incondicional que havia experimentado. Muitas vezes, acordava no meio da noite, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, sentindo uma saudade avassaladora daquela presença divina. Margaret atribuía isso ao trauma do acidente, mas eu sabia que era muito mais. À medida que minha força física retornava, crescia em mim uma determinação. Eu sabia que tinha voltado com um propósito. Tinha uma nova mensagem para compartilhar, uma nova compreensão do amor divino para ensinar. Mas como eu poderia começar a explicar o que tinha experimentado? Como poderia traduzir aquela experiência transcendental em palavras que os outros pudessem entender? Eu sabia que minha jornada estava apenas começando. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Minha recuperação física foi lenta e, às vezes, dolorosa. Passei semanas no hospital, submetendo-me a cirurgias, fisioterapia e uma série interminável de exames. Mas por mais desafiadora que fosse a recuperação do meu corpo, era a adaptação da minha mente e espírito à nova realidade que provava ser o verdadeiro teste. Cada vez que fechava os olhos, podia sentir ecos daquela experiência transcendental. A luz, o amor, a presença de Jesus, tudo parecia tão vívido, tão real. E, no entanto, aqui estava eu, de volta ao mundo físico, com todas as suas limitações e desafios. Margaret estava ao meu lado constantemente, sua presença um conforto e, ao mesmo tempo, um lembrete do abismo entre o que eu havia experimentado e o que podia compartilhar. Ela notava as mudanças em mim, meu silêncio pensativo, meus olhos distantes, mas atribuía tudo ao trauma do acidente. Está tudo bem, querido, ela me dizia, segurando minha mão. Você passou por muito. Leva tempo para se recuperar. Eu assentia, grato por seu amor e apoio, mas sabendo que não podia realmente explicar.
Como poderia dizer a ela que, em certo sentido, eu não queria me recuperar, que a experiência que tive não era algo para superar, mas algo para integrar e compartilhar? Os membros da minha congregação vieram me visitar, trazendo flores, cartões e orações. Eu os recebia com gratidão, mas me sentia cada vez mais desconectado dos rituais e crenças que antes formavam o centro da minha vida. As palavras das orações que antes fluíam tão facilmente dos meus lábios agora pareciam vazias e inadequadas. Um dia, um dos diáconos da igreja veio me visitar. Ele era um homem bom, dedicado, que sempre apoiou meu ministério. Sentou-se ao lado da minha cama e, com lágrimas nos olhos, disse: Pastor, louvado seja Deus por tê-lo trazido de volta para nós. Deve ter sido a força das nossas orações que o salvou. Olhei para ele sentindo uma onda de compaixão. Como poderia explicar que, embora apreciasse suas orações, elas não tinham me salvado, no sentido que ele imaginava, que a realidade era muito mais complexa e maravilhosa do que nossos conceitos limitados de salvação? Deus trabalha de maneiras misteriosas. Foi tudo o que consegui dizer, sentindo o peso da inadequação das palavras. À medida que minha recuperação progredia, comecei a me preparar mentalmente para o retorno à igreja. Sabia que não poderia simplesmente voltar e continuar como antes. Minha experiência havia mudado fundamentalmente minha compreensão de Deus, de Jesus, do propósito da vida. Como poderia pregar as mesmas doutrinas, os mesmos conceitos limitados de céu e inferno, de salvação e condenação? Uma noite, incapaz de dormir, saí da cama e fui até a janela do hospital. Olhando para as estrelas, senti uma conexão profunda com aquela vastidão, lembrando-me das visões cósmicas que Jesus me mostrara. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu sussurrava uma oração. Senhor, você me mostrou uma verdade tão bela, tão expansiva. Como posso compartilhá-la sem assustar ou alienar aqueles que confiam em mim? Como posso ser fiel à minha experiência e ainda ser um pastor para meu rebanho? Não houve resposta audível, é claro, mas senti uma onda de paz me envolver, lembrando-me do amor incondicional que havia experimentado. Percebi então que minha jornada não era sobre ter todas as respostas, mas sobre compartilhar um amor mais profundo e uma compreensão mais ampla. Voltei para a cama, sentindo-me mais centrado e determinado. Sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas também sabia que não estava sozinho. A presença que havia encontrado no além estava comigo, guiando-me, apoiando-me. Adormeci com um sentimento de propósito renovado. O verdadeiro trabalho, percebi, estava apenas começando. Finalmente chegou o dia do meu retorno à igreja. Após semanas de recuperação e reflexão, eu me sentia física e emocionalmente preparado, ou pelo menos, tão preparado quanto poderia estar. Quando entrei no santuário naquela manhã de domingo, fui recebido por uma ovação de pé. Rostos sorridentes e olhos marejados me cercavam por todos os lados. Cartazes de bem-vindo de volta, Pastor Andrew, decoravam as paredes. O amor e o apoio eram palpáveis. E por um momento me senti overwhelmed. Lentamente, fiz meu caminho até o púlpito. Cada passo um lembrete da jornada física e espiritual que eu havia feito. Olhei para a congregação, rostos familiares, pessoas que eu havia casado, crianças que eu havia batizado, famílias que eu havia aconselhado através de alegrias e tristezas, todos esperando ouvir palavras de conforto e inspiração do seu pastor. Respirei fundo e comecei. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com um coração cheio de gratidão que estou aqui diante de vocês hoje. Gratidão pela vida, pela segunda chance e pela oportunidade de compartilhar com vocês. Fiz uma pausa, sentindo o peso do que estava prestes a dizer. Durante as últimas semanas, muitos de vocês me perguntaram sobre minha experiência. Se eu vi uma luz, se encontrei Deus. A verdade é que sim. Eu tive uma experiência profunda e transformadora. Mas não foi como nada que eu já tenha pregado ou ensinado antes. Pude ver expressões de curiosidade e confusão se espalhando pela congregação,
Continuei. Eu encontrei um amor tão vasto, tão incondicional, que desafia todas as nossas noções limitadas de Deus. Vi que o universo é muito maior, muito mais maravilhoso do que jamais imaginamos. E aprendi que nossa jornada espiritual é muito mais complexa e bela do que simplesmente ser salvo ou condenado. Houve alguns murmúrios na congregação. Vi alguns rostos preocupados, outros intrigados. Sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas não podia voltar atrás agora. Meus amigos, por anos eu preguei sobre um Deus de julgamento, um Deus que divide as pessoas entre salvas e condenadas. Mas o que eu experimentei foi um Deus de amor infinito, um amor que abraça toda a criação, sem exceção. Pude ver a tensão crescendo em alguns rostos. O diácono Johnson, um homem conservador que sempre apoiou meu ministério, franziu a testa visivelmente. Sei que isso pode soar estranho, talvez até herético para alguns de vocês. Continuei, sentindo meu coração acelerar. Mas peço que abram seus corações e mentes. O que aprendi não diminui nossa fé, a expande. Não reduz o poder de Deus, o magnifica além da nossa compreensão. Fiz uma pausa, olhando para os rostos à minha frente. Alguns pareciam confusos, outros céticos, mas vi também curiosidade e até mesmo um brilho de reconhecimento em alguns olhos. Nos próximos domingos gostaria de compartilhar mais sobre minha experiência e o que aprendi, não para impor minha visão a vocês, mas para convidá-los a explorar comigo uma compreensão mais profunda do amor divino. Terminei o sermão com uma oração, pedindo orientação e abertura de coração para todos nós. Quando disse amém, houve um momento de silêncio antes que a congregação respondesse, hesitante. Após o serviço, enquanto cumprimentava as pessoas na porta, pude sentir a mistura de emoções. Alguns me abraçaram calorosamente, expressando alegria por meu retorno. Outros pareciam distantes, evitando contato visual. Uma senhora idosa, a senhora Thompson, segurou minhas mãos e disse com lágrimas nos olhos: Pastor, não entendi tudo o que você disse hoje, mas senti algo diferente, algo bom. Por outro lado, o diácono Johnson se aproximou com uma expressão séria. Pastor Marlowe, precisamos conversar sobre o conteúdo do seu sermão. Estou preocupado com a direção que você está tomando. Assenti, sabendo que este era apenas o começo dos desafios que enfrentaria. Claro, diácono, vamos marcar um horário esta semana para discutirmos. Quando o último membro da congregação saiu, fechei as portas da igreja e me sentei no banco da frente, exausto, mas com um sentimento de propósito renovado. Sabia que o caminho à frente seria difícil. Desafiar crenças profundamente arraigadas nunca é fácil, especialmente em uma comunidade tão tradicional quanto a nossa. Mas enquanto estava ali sentado, sentindo o silêncio da igreja vazia, tive novamente aquela sensação de paz e amor que experimentei durante minha EQM. Era como se uma voz silenciosa me dissesse: você está no caminho certo. Continue compartilhando o amor. Deixei a igreja naquele dia sabendo que minha verdadeira jornada estava apenas começando. As semanas que se seguiram ao meu retorno foram um turbilhão de emoções e desafios. À medida que continuava a compartilhar mais sobre minha experiência e as novas perspectivas que ela me trouxe, as reações da congregação e da comunidade em geral foram mistas e intensas. Alguns membros da igreja se mostraram abertos e receptivos às novas ideias. Eles viam minha experiência como uma oportunidade de aprofundar sua própria fé e expandir sua compreensão do divino. Sarah, uma jovem mãe que sempre foi ativa na igreja, me disse após um sermão: Pastor Andrew, suas palavras estão dando vida nova à minha fé. Sempre senti que havia algo mais, e agora estou começando a entender. No entanto, outros membros, especialmente os mais conservadores, ficaram profundamente perturbados com a direção que meus ensinamentos estavam tomando. O diácono Johnson, em particular, se tornou um crítico vocal. Numa reunião tensa do conselho da igreja, ele declarou:
Pastor Marlow está se desviando perigosamente da doutrina estabelecida. Ele está confundindo e possivelmente até mesmo desencaminhando o rebanho. A tensão dentro da congregação era palpável. Famílias que antes eram próximas agora se dividiam em suas opiniões sobre mim e meus ensinamentos. Alguns domingos, eu olhava para os bancos e notava rostos ausentes. Membros que haviam decidido não retornar. Mas por cada pessoa que se afastava, parecia haver outra que se aproximava. Comecei a notar rostos novos na congregação. Pessoas que haviam ouvido falar sobre minha experiência e estavam curiosas para saber mais. Alguns eram ex-membros de igreja que haviam se afastado anos atrás, desiludidos com o cristianismo tradicional. Outros eram buscadores espirituais que nunca haviam se sentido à vontade em ambientes religiosos convencionais. Um domingo, após o serviço, um homem que eu nunca tinha visto antes se aproximou de mim. Seus olhos estavam marejados quando ele disse: "Pastor, eu abandonei a igreja há anos porque não conseguia acreditar num Deus punitivo e julgador. Mas o que você está descrevendo, este Deus de amor incondicional, isto ressoa com algo profundo dentro de mim. Momentos como esse me davam força para continuar, mesmo diante da crescente controvérsia. No entanto, o estresse estava tomando seu preço. Noites mal dormidas se tornaram comuns, enquanto eu lutava para encontrar um equilíbrio entre ser fiel à minha experiência e não alienar completamente aqueles que não estavam prontos para uma mudança tão radical. Margaret, minha esposa, foi meu rochedo durante esse período. Embora ela mesma estivesse lutando para entender completamente minha transformação, seu amor e apoio nunca vacilaram. Uma noite, enquanto eu estava sentado à mesa da cozinha, a cabeça entre as mãos, ela se aproximou e gentilmente colocou a mão no meu ombro. "Andrew", ela disse suavemente, "sei que isso não tem sido fácil, mas vejo como você está mais vivo, mais apaixonado do que nunca. Seja qual for o resultado, sei que você está seguindo seu coração e sua consciência." Suas palavras foram um bálsamo para minha alma inquieta. Olhei para ela com gratidão, mais uma vez maravilhado com a profundidade do amor humano. Um reflexo, eu agora entendia, do amor divino que permeia toda a criação. À medida que os meses passavam, comecei a notar uma mudança sutil, mas significativa, não apenas na congregação, mas em mim mesmo. As linhas rígidas de dogma e doutrina que antes definiam minha fé estavam se dissolvendo, substituídas por uma compreensão mais fluida e compassiva da espiritualidade. Meus sermões se tornaram menos sobre regras e julgamento, e mais sobre amor, compaixão e interconexão. Comecei a incorporar ensinamentos de outras tradições espirituais, vendo as verdades universais que todas compartilhavam. Meditação e práticas contemplativas, que eu antes via com suspeita, agora se tornaram parte integral da vida da igreja. Nem todos ficaram felizes com essas mudanças, é claro. Alguns membros saíram, incapazes de aceitar o que viam como um desvio da verdadeira fé. Mas outros chegaram, atraídos por uma mensagem de amor inclusivo e aceitação incondicional. Um dia, cerca de 1 ano após meu retorno, estava sentado em meu escritório quando recebi uma ligação inesperada. Era de um produtor de um programa de rádio nacional sobre espiritualidade e religião. Eles haviam ouvido falar sobre minha experiência e as mudanças em minha igreja e queriam me entrevistar. Enquanto desligava o telefone, senti uma mistura de apreensão e excitação. Percebi que minha história, nossa história, estava prestes a alcançar um público muito maior. O que começou como uma experiência pessoal profunda estava se transformando em algo maior, algo que poderia potencialmente tocar e transformar muitas mais vidas. Olhei pela janela do meu escritório, observando o pôr do sol pintar o céu com cores vibrantes. Lembrei-me da luz indescritível que vi durante minha experiência de quase morte, e sorri. O caminho à frente ainda era incerto, mas eu sabia que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Minha jornada de transformação estava longe de terminar. Na verdade, senti que estava apenas começando. Sentado aqui,
Anos após aquela experiência transformadora, não posso deixar de refletir sobre a jornada incrível que tem sido. O acidente que quase tirou minha vida acabou dando-me uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo propósito. A igreja que antes liderava com doutrinas rígidas e interpretações literais da Bíblia se transformou em uma comunidade espiritual vibrante e inclusiva. Nossas portas estão abertas para todos, independentemente de sua origem ou crenças. Nossos serviços agora incluem não apenas orações e hinos tradicionais, mas também meditação, discussões abertas e até mesmo danças sagradas. Claro, nem tudo foi fácil. Perdemos muitos membros ao longo do caminho, pessoas que não conseguiram aceitar a mudança, que se sentiram traídas pela minha nova mensagem. O diácono Johnson e vários outros líderes da igreja eventualmente saíram para formar sua própria congregação, mais alinhada com suas crenças tradicionais. Esses rompimentos foram dolorosos, mas eu os entendo. Mudança é difícil, especialmente quando desafia crenças fundamentais. Mas para cada pessoa que saiu, muitas outras chegaram. Nossa congregação agora é um mosaico diversificado de almas buscadoras. Ex-ateus, budistas, pessoas que se desiludiram com a religião organizada, e até mesmo alguns que se identificam como espirituais, mas não religiosos. Todos unidos pelo desejo de explorar uma espiritualidade mais profunda e inclusiva. Minha entrevista no programa de rádio nacional abriu muitas portas. Fui convidado para falar em conferências, escrever artigos e até mesmo um livro sobre minha experiência. No início, fiquei hesitante. Nunca quis ser uma celebridade espiritual, mas percebi que compartilhar minha história poderia ajudar outros a expandir sua própria compreensão do divino. Margaret, minha esposa amada, tem sido minha parceira incansável nesta jornada. Embora inicialmente cética sobre minha experiência, ela também passou por sua própria transformação ao longo dos anos. Juntos, temos explorado novas práticas espirituais, estudado outras tradições religiosas e nos aprofundado em uma compreensão mais mística do divino. Meus filhos, agora adultos com suas próprias famílias, reagiram de maneiras diferentes à minha transformação. Minha filha abraçou plenamente esta nova espiritualidade, até se tornando uma praticante de cura energética. Meu filho teve mais dificuldades, apegando-se inicialmente às crenças mais tradicionais com as quais foi criado. Mas com o tempo, nossa relação se aprofundou à medida que ele começou a fazer suas próprias perguntas e explorar sua própria espiritualidade. Olhando para trás, vejo como cada desafio, cada conflito, cada momento de dúvida foi parte essencial desta jornada. Eles me ensinaram humildade, paciência e a importância de honrar o caminho único de cada indivíduo. A experiência de quase morte que tive naquele dia fatídico continua sendo o evento mais profundo e transformador da minha vida. A memória daquela luz, daquele amor incondicional, nunca me deixou. Ela me guia todos os dias, lembrando-me da vastidão e beleza do universo espiritual. Mas também aprendi que não precisamos de uma experiência de quase morte para acessar essa verdade profunda. Ela está disponível para todos nós, aqui e agora, se apenas abrirmos nossos corações e mentes. O amor divino que experimentei não é algo distante ou separado de nós. É a própria essência de quem somos, a força que nos conecta a toda a criação. Enquanto concluo esta narrativa, sinto-me profundamente grato por ter tido a oportunidade de compartilhar minha história. Espero que, de alguma forma, ela possa tocar seus corações e talvez inspirá-los a explorar suas próprias jornadas espirituais com coragem e abertura. Lembrem-se sempre, vocês são amados, incondicionalmente e eternamente. Esta é a verdade mais profunda que aprendi em minha jornada, e é a verdade que desejo compartilhar com o mundo.